os seus estudos, as suas operações e os seus lucros, obviamente. Quer falar alguma coisa, Luigi? Primeiro, assim, esses dois temas eu acho que foram escolhidos, gestão de risco. O segundo foi de como entrar e tal, porque são temas que se você for olhar por outras aulas, o que a galera fala bastante, você vê que é um negócio que ainda continua abstrato, né? Você ouve falar de teoria e tal, mas você continua sem entender nem o que, por exemplo, é aquilo de fato. Por O exemplo, o que 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 você que está é falando, gestão de né? risco? É uma Uhum. palavra que você repete, repete, e às vezes você não tem um conceito. Por que que a gente fala gestão de risco? Porque, assim, a gente existem... Gestão de risco não é uma palavra, assim, que existe só no trade. Toda profissão, a maioria, principalmente, por exemplo, as profissões da saúde, elas têm um risco ali que você não consegue controlar. Por isso que a gente fala gestão e não controle, porque você não pode controlar o risco, é algo que você tem que conviver, e a única coisa que você tem para fazer com ele é você gerir esse risco, né? Por exemplo, nas áreas da saúde, por exemplo, isso é uma coisa super importante, claro, mais do que aqui, porque você está falando de vidas. Você tem duas formas de você lidar, dois tipos de gestão de risco. Aqui você fala de prevenção, né? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, o anestesiologista, um dia antes da cirurgia, ele vai fazer uma consulta com você, que vai ver ali se você tem alergia a algum tipo de medicamento, se você tem algum problema cardíaco. Isso é para tentar minimizar que essas intercorrências ali durante a cirurgia ocorram. Isso aí é uma prevenção. Depois, quando começa a cirurgia, ele não tem o controle do que pode acontecer ali. Se a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, se pode ocorrer alguma intercorrência com o cirurgião que está fazendo ali, cometer algum erro, e ele vai ter que tomar uma decisão para caso isso ocorra, né? E como ele vai tomar a decisão? Vai ser algo assim que ele vai fazer só empiricamente, tipo, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, eu vou aplicar adrenalina ali e tal, ele vai fazer só da cabeça dele, né? Não, né? Em sua maioria, tem coisa, é claro, que ele vai fazer ali da experiência clínica, né? Ou alguma outra coisa que seja diferente, mas existe um protocolo escrito, um algoritmo que se fala, dizendo exatamente o que ele vai avaliar primeiro para ele tomar uma decisão ali do que Uhum. medicamento aplicar, do que vai fazer para conter aquela intercorrência. Porque a gente não tem controle de como que você vai estar na hora. Pensa bem, se o cirurgião tivesse 30 segundos para ter, se o anestesiologista tivesse 30 segundos para ter que fazer aquela decisão ali do que vai aplicar, de como que vai lidar com aquilo, não tem como saber como que ele vai estar naquele momento, se, por exemplo, ele já vai estar num plantão de 20 horas, se a cabeça dele vai estar funcionando para tomar aquela decisão. Então, tudo isso existe protocolo médico, né, que foi escrito há muito tempo por outras pessoas, revisado por pares, dizendo o que ele vai fazer durante aquilo. Então, aquilo já foi pensado para lidar com aquilo na hora. E um erro no trading, né, é que a gente, às vezes, tem o costume de querer deixar esse tipo de decisão para pensar na hora que você vai fazer. E aí você não considera isso que a medicina considera, que é você não sabe como que você vai estar naquela hora, né? Você fez análise agora, você pensa, você está bem, acordou animado e tal, você não sabe como que você vai estar daqui 15 horas, que é quando, por exemplo, pode ocorrer intercorrência de o mercado virar contra você, se você vai estar cansado, se você vai brigar com a sua mulher e você vai ficar estressado com aquilo, você não tem esse controle. Nesse caso do anestesiologista, o foco principal dele é deixar o paciente sobreviver, né? Voltar à vida se tiver alguma intercorrência. E isso foi planejado previamente, exatamente o que ele teria de fazer. No trade, não é diferente. Antes de você entrar numa operação, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. E caso aconteça algum problema, a operação não ande de acordo com o que você esteja esperando, você ainda tem fôlego, ainda tem banca para entrar em uma outra operação quando for o momento. Você sabe quando sai, você sabe o que você está fazendo. Vou pedir uma pausa aqui só para mandar uma mensagem para o Luigi para ver se ele está conosco. Voltou, está conosco. Voltou. Ouvindo alto e claro, João, obrigada. Só o Luigi que desapareceu. Voltou, Luigi. Pode continuar, Luigi. Eu só estava falando, não sei se você me ouviu, que nesse caso, a mentalidade do anestesiologista, tudo que ele está fazendo é para que o paciente sobreviva, né, para que ele tenha vida novamente. Esse é o intuito de tudo, né? E não é diferente no trade. A meta tem que ser sobreviver nesse mercado. Não só fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Você não sabe como é que você vai estar no seu mental. Mas voltando aqui, devolvendo para o Luigi, para ele continuar a fala.
Era isso mesmo, você tem que ter um script igual o cirurgião tem para lidar, o anestesista tem para lidar com aquela intercorrência, o emergencista, tem que ter um protocolo do que você vai fazer, e isso você tem que definir antes de você entrar na operação, e é por isso que você tem que colocar o stop antes, até de você colocar seu alvo, porque você não sabe como que você vai estar quando o mercado virar contra você, né? Você pode muito bem ficar com outra mentalidade, e você ficar atrasando para estopar a operação, ou você se desesperar ali na hora e estopar cedo, então tudo isso a gente definia antes de entrar na operação. Agora pode continuar, Maria? Não, exatamente. Uma analogia aqui, nós estamos trazendo essa introdução para vocês, porque realmente, para quem está começando, que eu acredito que seja o caso de alguns, não de todos, isso de gerir, de conter o risco, é algo que, como o Lid falou, a gente ouve bastante, mas a gente não aplica, às vezes, por falta de conhecimento, e às vezes por um psicológico, uma pressão que acontece quando você entra nesse mercado com a finalidade de ficar rico da noite para o dia, ou com a finalidade de fazer dinheiro rápido. Quando a gente precisa daquele dinheiro da operação, a gente sofre uma pressão psicológica, emocional, tão absurda que tira um pouco do nosso racional. E o trade, ele não pode ser emotivo. O trade, ele é racional, ele é pensado. Vieram pessoas antes da gente que testaram vários mecanismos de tudo, inclusive de gestão de risco, para hoje a gente só cá e adaptar a nossa banca. Uma analogia para a gente finalizar essa parte introdutória para vocês, tá? Se você, supondo que você tenha R$ 100, você vai sair, você vai na feira, vai na praça, vai no shopping, vai dar uma passeada, você divide esses R$ 100 em 4 porções de 25. Bota 25 aqui no bolso, 25 no outro bolso, 25 no bolso de trás, 25 na bolsa. No meu caso, eu uso bolsa, gente. Bom, você saiu, um bolso furou, você perdeu 25. Você tem ainda 75, porque você não colocou tudo no mesmo bolso. Isso faz parte da sua análise besta primária, mas isso faz parte da sua gestão de risco. Quanto que você entra num trade? Quanto que você está disposto a perder? Sua mentalidade ela está alinhada com o fato desse esquema aí, desse anestesiologista? Eu estou aqui para sobreviver, eu estou aqui para operar. Ou sua mentalidade, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Entendeu? A gente tem que pensar muito sobre isso daí. E aí, dando uma continuidade aqui, Luiz, se você quiser começar a falar um pouquinho sobre a questão de banca, alavancagem, porque eu acho que todo mundo que começa no trade, principalmente no mercado de derivativos, a gente quer muito alavancar, né? É bonito eu entrar com uma banca, eu tenho uma banca pequena, eu alavanco, acho que eu estou fazendo milhares. E muita gente já se decepcionou, assim como eu, com uma liquidação inesperada. Isso também faz parte de uma gestão de risco adequada. Isso que você comentou aí de você dividir 25 cada um, me fez lembrar de outra coisa que a gente tem que comentar, é que aqui em específico a gente tem um segundo problema, né, que geralmente você não vai encontrar em livros, porque é um problema que na época eles não tinham que lidar, né, porque você opera em bolsas ali, tipo na B3, Nasdaq, você não vai ter o problema de, por exemplo, o seu dinheiro sumir, né, você pode perder porque você fez alguma bobagem, mas o dinheiro ali geralmente não vai sumir assim do nada. Isso foi Cripto, importante, não estava no infelizmente. nosso script, mas é muito importante, é verdade, hein? Muito E, boa. e cripto tem esse negócio, cara, tipo, você não pode, você não tem certeza nem disso. Porque, assim, o que eu falo, a gente fala aqui de corretora, por exemplo, que a gente já falou que a gente tem, por exemplo, uma federação ali com a Bingex e com a Mex. Mas eu não boto a mão no fogo por nenhuma, tipo, eu não falo assim que, tipo, eu posso garantir 100% que você colocando o seu dinheiro ali na Bingex, na Mex, na Binance, na Bybit, você vai estar 100% seguro, que não existe nenhum risco, assim, de, tipo, do nada, de um hack, alguma coisa, eu descobrir alguma falcatrua ali, e aquilo ali sumir, né? E a gente viu isso acontecendo no outro ciclo, né? Corretora igual a FTX, tinha colega lá que tinha 30 mil, 50 mil dólares na corretora, e esse dinheiro evaporou. Então, isso é uma coisa que você também não pode deixar de levar em consideração, né? Eu acho que para futuros, eu acho que mais de 10 mil dólares numa corretora é loucura. Ao invés de você pôr isso daí, você pode usar até uma alavancagem maior, né? Se você tiver, tipo, eu queria pôr 50 mil dólares, então usa 10 mil com uma alavancagem maior, sabendo até que você corre risco, às vezes, de ser liquidado por estar com uma banca pequena, e deixa o seu dinheiro em outro lugar. Você pode usar esse dinheiro para acumular Bitcoin no spot, pôr numa carteira fria, ou mesmo deixar no banco, né? Qual o problema? E aí, se uma hora você precisar de mais, você coloca. Se você começar a fazer dinheiro demais com isso, por exemplo, ficar com 15 mil de banco, você saca 5.
tá? Às vezes você vai ter que dar os seus 20% ali para o governo, mas é melhor do que você ficar com um monte de dinheiro correndo risco desse tipo de coisa acontecer. Agora, É indo verdade. para a parte de alavancagem, como funcionam as corretoras? O ruim é que aqui, nós dois tá pelo celular, vai ser meio ruim de mostrar como funciona a parte da corretora. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo navegador mostrar alguma coisa. Nível de margem. Pessoal, lembrando que vocês podem entrar novamente nos comentários, interagirem conosco, perguntas, comentários, fiquem à vontade, aproveitem esse espaço, esse momento. Nós estamos aqui doando para vocês um conhecimento com muita verdade, muita sinceridade, tá? Vou tentar transmitir aqui a tela, ver se ajuda. Não vejo, Luiz. O Luiz está conosco, o Luiz saiu. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Aqui, Estão conseguindo ver aqui a tela do navegador? positivo. Tá dando para ver mesmo? A tela da Binance. Aqui eu estou no manual da Binance, né? Daí eles descrevem mais ou menos como, descrevem exatamente, na verdade, como funciona o sistema de margem, né? Primeiramente, margem é uma garantia que você está dando para a sua operação ocorrer, né? Então, quando você está operando em futuros ali, nada daquilo é dinheiro de verdade. Você está lidando apenas com um contrato, né? Um contrato que é criado ali do pós. Você pode criar quantos você quiser, inclusive mais do que tem de Bitcoin, daquela moeda que você está operando. O preço do Bitcoin ele é só o valor base que a corretora vai usar para tentar replicar aquilo no futuro, tá? E aí o seu dinheiro que você coloca ali é só uma garantia, né? Uma garantia assim, igual a garantia de imóvel, né? Que você dá a casa você deu. Porém, a corretora ela pede uma posição, uma quantidade de garantia um pouco maior do que seria necessário. Por exemplo, se você fizer uma conta ali de que você entrou, por exemplo, no BTC, você tem lá $1.000. Aí você entrou a 20 vezes, alavancou 20 vezes, você faz a conta assim, que se aquilo cair 5%, aquilo lá já vai comer $1.000 de margem, né? Correto? Então você tem $1.000. Você abriu uma posição a 20 vezes, você entrou ali com uma posição de $21.000. Se ela cair 5%, você concorda que aí você já vai estar ali, tipo, seus 20 mil vai virar 19, né? Você tirou 5%. Então já está dando $1.000. Então já comeu a sua margem toda, aquilo que você tinha de garantia, a corretora vai te liquidar. Isso se chama margem de manutenção, que é aquilo para manter a sua posição. Só que não é essa conta, tá? Tipo, não é só você perder esses $1.000, a corretora ela vai te liquidar antes. Por quê? Porque ela não tem certeza se ela vai conseguir vender o que sobrou da sua posição ali, vai dar $1.000. Então, por garantia, né, que aí a gente vai criticar, vai falar que tá te roubando, ela vai querer te liquidar antes, né? E querendo te liquidar antes, você vai perder antes disso. Então, tipo, quando estiver perdendo $800, você já vai ser liquidado, e você perde 1.000. Por isso que você não pode deixar a sua corretora ficar te liquidando, porque você está perdendo dinheiro. Compensa mais você ter um stop para estopar antes de liquidar, chegar na sua liquidação, do que deixar ela te liquidar. E por isso também que é mais interessante, geralmente, você usar margem cruzada do que isolada. Muita gente usa margem isolada com medo da corretora te liquidar, né? Com medo tipo, da corretora liquidar a sua posição toda. E aí ela deixa a operação sem stop, né? Fica só ali na liquidação. Mas se aquilo lá liquida, você vai perder mais do que você perderia se você tivesse colocado um stop ali na frente para fechar a sua posição antes de liquidar. Então não deixa a sua corretora te liquidar. Existe duas coisas e Deixa eu só te margem interromper um pouquinho, Luiz. Pessoal, Oi? vocês compreenderam? Quem não compreendeu, deixe ali nos comentários. A gente já vai responder o teu comentário aqui, tá? Só terminar esse bloco aqui de alavancagem. Se você não entendeu o cálculo, não entendeu alguma coisa relacionada à margem cruzada, margem isolada, as nossas sugestões, deixa ali no comentário, aproveita, esse é o momento, tá bom? Continua, Luiz. Outro cuidado que tem que ter, se você for operar pela margem cruzada, é que todas as suas posições são levadas em consideração. Eu falei ali, por exemplo, do Bitcoin, você entrou a 20 vezes, entrou com alavancagem 20x, $1.000. Aí você iria liquidar com 5% de queda, mais ou menos ali uns 4,5% de queda, se o mercado caísse. Aí você abre uma posição ali, por exemplo, então você abriu agora o preço do Bitcoin, vamos supor que está $90.000. Você iria liquidar mais ou menos ali nos 86 mil, vai ficar a sua liquidação. Aí você olha para aquela 86 mil, você pensa, vai chegar ali, né?
E aí você vai lá e abre também uma posição em Ethereum. E você vai ver que vai ficar a liquidação do BTC, vai ficar mais ou menos em 86.500, quase a mesma coisa. Né? Aí você abre Ethereum, você abre também ADA, Link, você vê que não muda muita coisa. Você considerar a liquidação está longe, mas o que acontece? Se esses ativos eles andam juntos, Ethereum e BTC, se BTC começar a cair, você concorda que Ethereum e Link vai começar a cair também? E tudo ali vai ser descontado da sua margem. Por exemplo, se você começar a perder $300 em Ethereum, desses 1.000 vai ser descontado 300, você fica só com 700 de margem. Se você fica só com 700 de garantia, a sua liquidação do BTC vai ficar muito mais perto, ela vai para 88 mil e pouquinho, 89 mil, e é ali que você é liquidado rapidamente. Então, é esse cuidado que você precisa ter em margem cruzada, que os seus prejuízos da conta, eles se somam. Se você tiver um long e short aberto ao mesmo tempo, aí isso é compensado, tá? Se você tiver short em outra moeda, aí, tipo, o que você começar a ganhar ali no short vai compensar o seu long e você afasta a liquidação. Mas se você for operar no mesmo lado, tipo, tudo long, você tem que tomar esse cuidado de não ficar somando muita posição, de não somar mais que 2, 3 posições, se você entra, assim, com uma quantidade maior de posição, tá? Porque muita gente liquida na cruzada por causa desse problema, que ela acaba somando essas posições. Acho que na tela eu nem compartilhei muita coisa também. Deixa eu voltar aqui. Então, esse é um cuidado especial que você tem que ter. Geralmente, outro cuidado que você tem que ter é com a volatilidade da moeda, tipo, você entrar no BTC é muito diferente de você entrar na River agora. Tá? A gente colocou ali no grupo de futuros agora, né, a questão ali, antigamente a gente chamava de tiers, agora eu só coloquei baixo, alto risco. Para Bitcoin, a gente pode usar a alavancagem de até umas 20 vezes, né? Supondo que você esteja entrando ali com 6 a 5% da banca, o ideal é ficar ali nos 3%, né? Mas Bitcoin ali é mais tranquilo para você entrar, às vezes, até 20 vezes de alavancagem. Mas para criptomoedas igual a River, não tem condições de você entrar com mais de 5 vezes de alavancagem, tá? Que é uma volatilidade muito maior, tipo, para Gente, ela não se corrigir ali iludam em tudo. com 50 vezes, 75, 300 vezes. Não façam isso se você não tem muita confiança na sua gestão de risco. Eu tive que abrir esse parênteses, porque a gente recebe, né, no grupo, assim, muitos prints de não sei quantos por cento, a pessoa alavancou em não sei quantos X, e a gente acha isso maravilhoso. Mas a verdade é que a gente não sabe o tamanho da banca da pessoa, a gente não sabe o que cada trader passa, né, e a gestão de cada um, se falta gestão. Então, não se iludam com isso. O percentual de banca que o Luigi indica para uma moeda cowboy, tipo a River, seria 3%. Se você pode manter até a porcentagem fixa, tudo 3%, aí você muda a alavancagem, né? Você vai entrar com a mesma quantidade ali de margem, mas aí, por exemplo, moeda cowboy, você entra 5 vezes, moeda altcoin, mas que é mais de boa, igual o Link, Ethereum, você entra 10, o Bitcoin você Nossa, pode entrar até 15, 20 vezes, tá? Segue e nessa mesmo assim, proporção. ainda com a recomendação, ou com a sugestão, né, não vou falar recomendação, você ainda hoje já recebeu informação suficiente para fazer esse cálculo você mesmo, do quanto você deve entrar, da sua alavancagem, do seu preço de liquidação. Novamente, qualquer dúvida, deixa ali no grupo para a gente. Posso voltar um pouquinho ou tem alguma coisa que você gostaria de complementar, Lud? Complementar isso que você falou de 50, 75 vezes, não é culpa de vocês só, tá? Isso é a culpa também de uma falta de regulamentação que a gente tem aqui no mercado. Porque não era para ser permitido a corretora te deixar você entrar 75 vezes, cara. Isso daí não tem cabimento, é impossível. Nos Estados Unidos, isso existiu. Você sabe que o mercado teve uma grande crise lá na crise de 29, né? Que isso gerou aquilo que fala da sexta-feira negra, né? E essa coisa e tal, que o pessoal se matou, teve suicídio lá quando teve esse dia que explodiu essa crise na bolha, e eles tinham alavancagem muito, muito grande. Aí o governo colocou leis ali hoje em futuros de commodity, que é coisa igual ao milho, que tem uma volatilidade menor, você não pode alavancar mais que 20 vezes no mercado normal. E a corretora, como é um país lá nas Ilhas Maldivas, não sei lá onde é, tipo, você pode abrir posição de 100, 500 vezes, então, tipo, é a corretora tentando te atentar, né? Então, e o mercado todo quer que você perca dinheiro, né? Então, é uma coisa que você vai ter que fazer por você mesmo, porque o mercado, ele quer te destruir, tipo, as corretoras, né? Quer que você alavanque isso aí mesmo para você ser liquidado. O dinheiro é seu dinheiro. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Qual decisão você está tomando com o seu dinheiro? Né? Uma coisa muito legal que vocês estão fazendo é estarem aqui, adquirindo conhecimento.
Isso é um passo muito importante. Segundo passo é ter uma sabedoria para aplicar esse conhecimento, tirar todo o emocional, toda a tentação e saber que o seu dinheiro é seu. Você vai tomar uma decisão esdrúxula, a decisão é sua. Se você vai tomar uma decisão inteligente, a decisão também é sua, baseado em todo o conhecimento que você está recebendo. O João perguntou, só voltando aqui na questão da custódia aqui, se deixar numa carteira cripto seria uma boa opção. Eu, particularmente, uso a carteira externa. Eu não uso nenhum endereço. Eu tenho uma wallet digital, mas ela tem nada ali, basicamente. Eu tenho por ter. Porque quando você está guardando mesmo as suas moedas, eu tenho um pouco de cautela com essa questão de hacker, com essa questão de internet. Então, eu prefiro ter comigo. É isso. Esse é o meu ver, essa é a minha visão em relação a isso. Você, Luigi? Eu acho que uma carteira cripto, ele está perguntando essas carteiras igual, por exemplo, MetaMask, Phantom, não é? As carteiras digitais. Assim, é uma opção melhor do que corretora, Com né? certeza, mas eu ainda sou mais da hard wallet. Mariana. Quando você está fazendo isso, você está fazendo uma distribuição ali, né? Igual que aquela Mariana falou de você deixar o dinheiro em casa e tal. Pode acontecer de, tipo, o ladrão pegar nos dois lugares, mas é uma chance menor, você está distribuindo o seu capital. Mas você ainda vai ter esses outros problemas, por exemplo, o problema de você perder daquela carteira ali, sofrer alguma falha de segurança, de alguém pegar seu celular e achar a sua palavra-chave, etc. Tem gente em tudo quanto é lugar, não tem jeito. A gente tem que gerir e administrar esse risco, mas o risco sempre vai ter. Porém, ambas as opções, em resumo aqui, são melhores do que deixar grande capital alto em corretoras. Certo? Com certeza. Hoje fiz essa loucura de alavancar 500 vezes. Mas o que estou aprendendo, principalmente aqui, 3 vezes, 20 vezes, é a melhor opção. De fato, é a melhor opção. É a melhor opção para você construir patrimônio, para você cuidar do seu dinheiro, respeitar o seu dinheiro e o seu conhecimento. Gostaria de ir para um próximo bloco, ainda dentro desse tema aqui, só para a gente ter um pouco de consciência em relação ao tempo de todo mundo, né? Que vocês também estão se dispondo a estarem aqui conosco. Regras para traders no quesito gestão de risco. A primeira delas incomodava muito ouvir, que é sempre colocar stop loss em todas as suas operações. Isso meio que resume tudo que a gente vem falando aqui desde o início dessa live. Você não pode entrar em uma operação sem pensar no que você está fazendo antes. Stop loss é mandatório para todas as operações. Sem o stop loss, você está operando uma coisa que o Luiz falou quando a gente se conheceu. Ele deu uma aulinha e falou assim, existem diferentes tipos de traders. Um deles opera esperança. Não seja um trader que opera esperança. Não seja um trader que opera achismo. Seja um trader racional, que fez a sua análise, que fez o seu estudo, que sabe exatamente o tanto que eu posso arriscar em cada operação, o tanto que eu posso perder em cada operação. Por isso, o stop loss, ele é mandatório. Quando você define aonde fica o seu stop loss, você está fazendo essa gestão de risco a modo que você minimize as suas perdas. Se você entrou numa operação, a operação foi o contrário da sua análise, você sabe exatamente o quanto você pode perder nessa operação. É mandatório. Não fique trocando o stop de lugar, a não ser que você tenha uma orientação muito clara de alguém mais experiente, né, para fazer isso, ou uma sugestão muito clara de alguém mais experiente, mas você, como um trader iniciante, não mude o seu stop loss. Se você não tem domínio ainda da sua gestão de risco 100%, é aquilo ali. Você sabe o que você arriscou, você sabe o que você está perdendo, ou poderia perder. E é normal, não é, gente? Às vezes a gente entra numa operação, a gente faz uma análise muito boa, a operação é legal, mas acontece alguma coisa que a moeda se move numa direção contrária da nossa análise. E está tudo bem, contando que eu tenha feito o meu dever de casa, fazer toda aquela análise prévia e saber exatamente onde eu estou perdendo. Quem não coloca stop loss pode até ganhar, mas vira um cassino, vira um negócio da sorte. Ser liquidada, posso ganhar por dias consecutivos dinheiro e depois devolver tudo. A gente sempre fala que ganhar é muito fácil, né, Luigi? O difícil é reter, é segurar aquilo ali. Eu, por exemplo, quando comecei, fiz um dinheirão. E
sem muito método, sem gerenciamento, devolvi tudo, coloquei mais de devolvi de novo, porque a sorte saiu do meu lado. E como eu não tinha metodologia nem o gerenciamento, nenhum stop, claro, eu acabei tendo essa experiência negativa no começo. Foi assim que eu resolvi aprender a operar de verdade, como profissional, como trader, e ter consistência. Então, a primeira regra é stop é mandatório. Repete comigo em casa, gente. Stop é mandatório. Quer fazer algum parêntese, Luigi? Você falou de você poder ter resultado quando você opera bastante tempo sem stop. Isso de fato, é muito tentador, né? De você, tipo, tá sempre assim com aquela operação que pegou no seu stop e reverteu, e daí reverteu e foi no alvo, né? E às vezes você começa a culpar muita coisa, você começa a se culpar bastante, não fica? De tipo, sabe que eu É, coloquei no stop? E parece que você nunca acerta o stop, né? Você coloca mais para baixo, ele vai do mesmo jeito e reverte. Isso dá uma raiva muito grande, né? Daí, às vezes você passa a operar sem esse stop, começa tipo, a deixar aquilo ali andar e reverter. E isso dá certo por muito tempo, né? Pode dar certo às vezes por 6 meses, um ano. uhum, E tem um livro que fala exatamente disso, né? Provavelmente muita gente já leu, que é aquele livro lá do Cisne Negro, lá do Nancy Taleb, lá que já ganhou o prêmio, inclusive, né? Que ele fala desse cisne negro, dessa desgrama, que é o seguinte: você pode dar certo num negócio por 3, 4 anos, por décadas até. Mas se um dia você só precisa de uma única coisa dar errada para tipo fuder esses 10 anos que você acertou, né? Você teve esses casos ali, que é esses casos de quando ocorre crise, né? De, por exemplo, aham, você tem de fundos de investimento ali que ficou quase 5 anos dando dinheiro. Aí pegou a crise tipo da pandemia, que deu uma volatilidade ali, às vezes com opções, aquela opção que te deu 10.000% de prejuízo, ela acaba isso que você fez em 10 anos, independente se você acertou, errou essa análise. E a gente teve esse caso uhum. tem 2 meses, que foi aquele dia, foi 10 de Dia outubro, 10. né? A última vez que isso aconteceu foi 10 de. Aconteceu há 4 anos atrás, que foi, eu acho que foi 11 de setembro de 2021, que foi o que aconteceu. Então, pensa, você operou 4 anos sem stop, muito bem, mas precisou de um dia só, que foi esse dia 10 de dezembro, que o mercado caiu 20%, algumas moedas caiu 70%, que você perdeu tudo que você fez certo em 4 anos, né? E o E stop tá ali. muita gente perdeu muita coisa no dia 10. Eu dou graças a Deus pelo meu stop bem posicionado, eu não estava na frente da tela. Né? Aquele momento, agora do ano passado, o stop salvou minha banca, que me permitiu fazer uma entrada em long, assim que o mercado começou a voltar, a reverter, enfim. Stop é mandatório. É isso que o Luiz está dizendo. A gente pode até ganhar, né, por muito tempo, mas no final das contas, a segurança, a boa gestão de risco e gerenciamento do risco é só mandatório. Você vai construindo aos poucos, é melhor do que você fazer milhares de operações sem stop para ir devolvendo, correndo o risco de ser liquidado caso está algo como uma crise dessa, por exemplo, ou um momento que você não está ali na frente da tela, um alarme que não dispara, ou um celular que acaba a bateria, por exemplo. Stop mandatório, gente. Regra número 1. Escreva na geladeira de vocês, na cabeceira da cama, por mais que você não queira, mandatório. Mais alguma pontuação ou ponderação em relação a essa primeira regra? Tá mudo, Luigi. Eu não sei se é só uma questão de apertar um botãozinho ou se ficamos Ah, mudos. então é. Massa. Minha regra número 2, assim, e já compartilhei também isso com o Luigi, é o que a gente falou aqui no começo. Não entre nesse mercado com a mentalidade de preciso ganhar dinheiro. É uma grande oportunidade para você fazer dinheiro, de fato. Mas a sua mentalidade é o que dita as regras e o seu comportamento atrás dos gráficos, aqui atrás da sua tela. Então, quando você entra com eu preciso encontrar, ou eu quero, gostaria de encontrar o melhor setup possível para eu entrar, ao invés de eu preciso ganhar dinheiro, a sua mente já vai diretamente focar em oportunidades de entradas. Se você entra, preciso fazer dinheiro, você vai entrar em qualquer operação que o seu emocional vai te dizer, isso aqui tá boa. E eu tenho uma divisão aqui de setups, eu tenho 3 setups, na verdade eu tenho 4. Um que ele é o meu setup AAA, é o meu melhor setup. Quando eu identifico esse setup num gráfico,
eu até aporto mais naquela entrada, porque eu tenho mais confiança de que aquilo vai dar certo, né? E é um setup onde eu encontro um gatilho e algumas confluências. Se todas batem, confluências, por exemplo, tá numa tendência de alta, nível de FIBO tá onde eu preciso que a moeda venha a retrair, as EMAs, tá na pernada tal de Elliott, eu consigo identificar confluências, eu sei que aquele ali é o meu setup AAA. Eu vou entrar nele sem pensar muito, eu vou aportar mais. Já quando eu vejo um setup, que é um setup tipo A- ou B, são setups que me dão gatilhos de compra ou venda, mas não tem tantas confluências. Eu ainda entro nesses setups, mas eu não aporto tanto, porque eu não tenho a mesma confiança do meu setup AAA. Já se eu vejo um gatilho de compra, mas eu não tenho tantas confluências ou nenhuma, esse para mim já é um setup do tipo C. Eu passo essa operação. Não é uma operação para mim. Eu estou aqui para achar setups bons. Meu A+, meu nota 100. Se eu não identifico esse setup, eu considero entrar com menos no meu segundo melhor setup, ou eu passo. Tem muitas operações que eu passo, que não é para mim, não é para minha banca, não é para o meu racional, não é para o meu psicológico, mas isso é algo que nós treinamos, eu treinei. Inclusive, nos meus gráficos, nas minhas operações, hoje eu não olho mais o dólar, eu não olho mais o que meu percentual se está subindo, eu olho o gráfico, eu olho a ação do preço, eu vejo aonde ela está se movendo, eu olho meu TP, eu olho meu SL, meu stop loss, eu vou vendo a ação, movimentação do preço, porque olhar o dinheiro às vezes dá ansiedade. Muitas vezes, Lid, eu vejo, inclusive, ali na comunidade, quando um sinal é enviado e a moeda se move um pouquinho ao contrário, ela está fazendo ali um pullback, ou ela está, enfim, ela está fazendo uma pequena correção, mas não reverte a tendência, o pessoal fica desesperado, né? Dá um desespero na galera. Gente, morreu a moeda, gente! Ai! E eu já fui essa pessoa também. Né? Dá aquela ansiedade. Aí você elimina o seu racional, você pensa no dinheiro que você vai perder, você vai, pum, fechei a operação para perder menos. Sabe? Você não fez a sua tarefa de casa, você não colocou o seu stop loss. Você ainda está sendo um trader emotivo. E não um trader que entra no mercado para achar setups, né? Para ver com a gestão de risco. Sem a gestão, o mercado é cassino. Não tem jeito. Vocês que estão aqui no AIE, vocês deem graças a Deus que o Luiz faz toda essa gestão aí para vocês e de forma coletiva ainda para abranger todo o grupo aqui em relação aos sinais. Mas a gente quer muito deixar vocês também independentes para olharem esses sinais e falarem, bom, esse aqui é para minha banca, esse aqui não é. Deixo contigo, Luiz. Uma coisa também que tem que lembrar agora que você começou a falar ali de mente, né? Porque também a gente tem que lembrar muito dessa questão que eu vejo o pessoal, principalmente na comunidade, que esquece bastante da parte da sua saúde física, sabe? Verdade. Para você operar, às vezes parece que não, mas gera um desgaste físico muito grande. Você está concentrado ali, você percebe que uma hora ali, assim, concentrado no gráfico, você já fica com o cérebro meio destruído. Só que você acha que você vai conseguir, e você acha que na parte ali da tarde, depois de você ter operado 2, 3 horas, você está operando da mesma forma que você estava operando de manhã. E na verdade você não estava. Porque quando você tem uma atividade assim que você precisa de muito foco, igual trade, você vai usar muito do seu córtex pré-frontal, né? Que é tipo o freio do seu cérebro, né? Aquela parte ali que vai te barrar de tomar aquelas decisões assim que você para e pensa. Sabe quando você tipo vai comprar alguma coisa, vai numa loja e aí você fala, eu vou comprar esse negócio, mas daí você para um pouco e você pensa e você consegue dizer não para aquilo. E você percebe que quando você está mais cansado, por exemplo, se você ficou numa loja sendo enrolado pelo vendedor 1, 2 horas, você fica mais cansado ali, às vezes fala, e aí, você vai levar, não Vai vai? logo. E você, nossa, já estou cansado aqui, você fala assim. Por quê? Porque o seu córtex pré-frontal, ele já não vai estar mais atividade necessária para conseguir te barrar disso, para conseguir segurar essa impulsividade que você tem de ir lá e aceitar essa dopamina de você falar, eu topo isso. E no trade não é diferente. Depois de algumas horas que você está ali, o seu córtex já não está mais trabalhando direito e ele meio que aceita tudo. Tipo, fala assim, a outra pessoa chega ali no grupo, vamos entrar nessa operação aqui? Você fala, vamos, né? E aí você entra sem nem pensar direito, vou fechar essa operação, vou alavancar mais, vou.
E essa parte você tem que cuidar muito bem. Operação de noite, não faça, né? Tipo, não abra uma operação depois das 10 ali da noite, né? Igual vocês às vezes ficam especulando só porque o mercado abre 24 horas. Seu cérebro já não está da mesma forma que ele estava na parte da manhã. Você vai estar muito mais impulsivo. Você percebe que boa parte das merdas que você fez na sua vida, de comprar alguma coisa que não deveria, de fechar um negócio que você não deveria, de abrir uma operação muito mais alavancada, você fez isso de noite. Porque nessa hora o seu cérebro já está ali, ele deveria estar dormindo, ou você deveria estar fazendo outra atividade que não tenha nenhum risco. Atividade também estimulante para o cérebro é muito bom. Leitura, música, tocar algum instrumento, esse tipo de coisa, tipo, também treina muito o seu cérebro, né, para essa concentração que você precisa ter no trade. Isso é muito Frequências, positivo. eu adorei que você falou de música, porque eu uso muito frequências para trabalhar mesmo ali as ondas cerebrais, principalmente antes de operar. Muito bacana isso. Você, Ah, tipo, manter a saúde do seu cérebro, se alimentar bem, dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, tipo, isso vai fazer muita diferença na sua gestão disso. Por mais que você ache que você consegue, que você tá muito bem com 5, 6 horas de sono e você não tá, cara. E aí é outro motivo da quantidade de operações. Quando você opera muito, aí você tem exatamente esse problema também. As operações que você abriu de manhã, você tá ali com o seu cérebro muito bom, segurando as suas emoções, mas aquelas ali na parte da tarde, o seu cérebro só tá te deixando levar pelas suas emoções, pelo que você acha que você dá certo. E aí, se você faz muitas operações, essa parte de tarde você leva tudo, ou você devolve tudo que você fez de manhã. As operações que você fez de manhã, você fez um lucro absurdo, foi muito bem, foi ok. Aí você fica feliz com aquilo. Na parte da tarde, você começa a fazer mais operações ainda e você devolve tudo e mais um pouco que você ganhou de manhã. Porque o seu cérebro na parte da tarde já não estava mais funcionando direito, você já não tem mais o freio do seu cérebro para te segurar. interessante que, assim, nem todo mundo tem o dia inteiro para ficar nas telas. Às vezes a gente está tão desgastado já, mas a gente vê um sinalzinho, ou recebe um alerta de uma moeda, eu já entro ali correndo, já quero resolver ali, entrar, fazer minha entrada, e isso parece ser bobeira, mas não é. O mercado, ele é maravilhoso, ele dá oportunidades todos os dias, mas se você não estiver, o que é a nossa regra número 3, nós já estamos falando dela aqui, integralmente inserido ali atrás da tela, atrás do gráfico, com a cabeça fresca, sem, eu achei engraçado demais, a gente falando, de repente você brigou com a tua mulher, sem ter menino gritando, eu que tenho filhos, ou sem ter uma discussão, ou o cliente chamando outra ali, o patrão, né? Você consegue ter uma clareza melhor e construir essa consistência de lucros no trade. Então, cuide de você. Às vezes não é hoje que você vai virar um trader de tempo integral, né? Às vezes é daqui a um tempo, mas você com uma gestão de risco adequada, seguindo essas regras básicas mesmo de um trader consistente, você vai conseguir construir isso em menos tempo, talvez, do que você construiria, digamos, uma empresa ou tenha algum outro tipo de lucro. O mercado, ele dá oportunidades, mas você tem que saber tomá-las com sabedoria e conhecimento. Vou voltar aqui, essa é a regra número 3, tá? Estejam integralmente no mercado. A gente tem mais uma para fechar, mas eu quero voltar aqui na pergunta da Helena. Helena, quais seriam esses principais indicadores para classificar o setup como AAA, enfim, né? Eu uso, na verdade, o meu A, B, C, D, eu nem, nossa, não quero nem ver aquilo ali não, porque aquilo ali é um cassino. Cada um consegue construir o seu setup de maneira diferente. Por exemplo, o que eu considero para mim um setup AAA, ele é medido com diferentes ferramentas. O que o Luigi considera um setup muito bom para ele, já ele utiliza de outras ferramentas, né? No final das contas, a gente consegue identificar talvez o mesmo ponto de compra e de venda. Mas o que funciona para mim não é necessariamente o que funciona para todos. Agora eu vou abrir um parêntese, gente, eu quero deixar muito claro para vocês, mas assim, muito claro mesmo, e o Luigi pode assinar embaixo, só um minutinho que eu tô com sede. É que esse é um grupo gratuito de estudos, e ele não vai acabar. A gente sempre vai estar alimentando vocês com esse grupo, com vídeos, com dicas, para você melhorar o teu conhecimento, melhorar o teu desempenho. Mas vale ressaltar que ele não tem uma ordem cronológica.
né? Então, nós já tem muito tempo que eu e o Luiz conversamos sobre uma mentoria, para a gente poder mostrar para vocês em uma ordem cronológica, né? O que que eu tenho que olhar primeiro, como que eu seleciono a moeda, qual que é o primeiro indicador que eu coloco, qual que é a confluência que eu estou procurando, o que que é um fundo, o que que é um enfim, várias outras coisas, para a gente desenhar com você o seu setup, o que que funciona para você. Né? Então, nós desenvolvemos uma mentoria, eu já conversei com algumas pessoas, a gente vai fazer o pré-lançamento, a gente gostaria muito do apoio de vocês. Essa seria, particularmente, a minha segunda turma. Vocês veem que eu falo às vezes um pouco enrolado, minha primeira língua ainda é o inglês. Então, eu fiz uma turma esse ano muito bacana, muito extensa, com o pessoal ali do Silicon Valley, foi bem legal, e agora a gente está abrindo essa oportunidade para vocês, e a gente quer contar com o apoio de vocês, e também queremos entregar tudo para vocês nessa mentoria. Então, respondendo, Helena, o setup é algo seu, sabe? Você vai escolher algumas ferramentas que nós vamos te passar e você vai montando ali, vendo o que funciona melhor para ti. E dentro da mentoria, a gente pega na tua mão e faz isso junto com você. Tá respondido? Quer acrescentar alguma coisa, Luigi? Não, mas acho que o Silvio está querendo aqui. Deixa eu abrir para ele permitir falar. Tá. Pronto. Acho que agora o Oi, Silvio Silvio. consegue. E aí, pessoal, boa noite. Pô, meu, não Boa quero nada noite. não, apertei sem querer no botão, cara, desculpa. Mas que bom ouvir tua voz, você que é super ativo aqui também na comunidade, super bacana, O adoro. pessoal que foi um acidente, mas eu acho que foi o destino, Silvio. O que você tem para acrescentar com a gente? Eu sei que você tem. Não, cara, feliz de aprender com vocês, né? Eu aprendi muito nesse último ano, claro que tem que se dedicar. E o que eu puder ajudar o grupo como um todo, meu, podem contar comigo, tamo junto. O Silvio, você Não, lê bastante, né? Essa é uma coisa assim que tem que lembrar aqui, que a leitura, gente, é muito importante se você quer ir bem nesse mercado. Tem uma coisa que você, tipo, não vai conseguir da mesma forma que você, às vezes, estuda pelo YouTube, que você vai conseguir pela leitura. Aliás, tipo, leitura é a coisa mais doida do ser humano, né? Que a gente nasce sabendo, preparado para falar, para ouvir, para conversar. Isso faz parte da nossa natureza. Você faria isso mesmo se ninguém te ensinasse. Agora, a leitura é uma coisa que a gente só faz há menos aí de 6.000 anos, né? Tipo, é uma coisa assim, e é uma coisa que molda o seu cérebro, né? Que treina você. É uma oportunidade incrível. Você tá lendo todo dia, pegar um livro de análise, de gestão de risco. Tem coisa que você nunca vai conseguir aprender da mesma forma que se você estivesse lendo aquilo. E eu acho que o Silvio, você aprendeu quase tudo por leitura, não foi, Silvio? Sim, cara, foi. Eu peguei muito bizu contigo quando eu entrei no grupo e eu li bastante, cara. Eu li o livro do Murphy e da Barbara Rockefeller, entendeu? E eu fui entendendo o que era oscilador, indicador, o que eram os suportes de resistência dinâmicos, né, que são as médias móveis, e fui criando o meu trading system, entendeu? foi criando o sistema dele de trade. Ele foi lendo, absorvendo e foi criando. É exatamente isso que eu estava falando. E E uma esse coisa interessante, só para complementar, cara, aproveitando o gatilho que você falou do córtex pré-frontal, quanto mais áreas do cérebro que a gente atua, maiores os circuitos neuronais que a gente vai ativar. E quanto maior a quantidade de circuitos neuronais, maior a capacidade de memória. Então, do ponto de vista de neurociência, se você lê, escrever o que você lê e escrever a lápis, você vai estar potencializando ao máximo a sua memória. Por que não escrever a caneta? Porque escrevendo a lápis, o atrito é maior, tu usa mais córtex motor. Então, mais ou menos assim que funciona, entendeu? Então, o certo é você ler, escrever o que lê e escrever a lápis. Aí você vai estar potencializando ao máximo a tua capacidade de memorização. Essa do lápis eu não sabia. Eu adoro esse negócio de neurociência, da música também. Eu acho que E ele é médico, né? Dessa área mesmo. Maravilha, já vou trocar minha canetinha aqui, ó, por um lápis urgente. Muito obrigada. Esse lance da música é bem legal, porque a música é interessante que a música é matemática, né? Não tem jeito. As sequências de notas são matemáticas. E a música, cara, a música é emoção, a música modula, né? É impressionante. Tanto é que o efeito Mozart, que foi publicado em 94 na Nature, fala disso, né? Quem escutou a sonata 447 de Mozart teve uma performance maior. Então, meu, é uma coisa puxa a outra. Sim, maravilhoso. esse ponto que você falou Obrigada, quero aprender mais contigo. de escrever, eu lembro, tem até um
um escritor que ele recomenda para você começar o estudo do trade, se você quer se desenvolver mesmo, você aprender a fazer o gráfico na mão, cara. Porque assim, antes de existir computador, as pessoas elas faziam o negócio na mão, igual você fazia na escola, quando você prendia par ordenado e plotar aquilo no gráfico XY, eles faziam aquilo na mão, pegava tipo o fechamento do preço que vinha dos mercados, né, aquela tabelinha que vinha nos jornais, e escrevia aquilo lá em gráfico quadriculado. Aliás, eu tinha até começado um vídeo disso, né, mas não terminei. Antigamente o pessoal fazia assim, gráficozinho quadriculado, e você desenvolve uma sensibilidade muito grande com gráficos, né, quando você faz ele na mão, assim, ao invés de você só pegar ali pronto do computador, né? Sim, É legal. bacana. É isso aí. Gente, muito conteúdo rico aqui para vocês, muita gente bacana aqui. Um prazer ter todos vocês aqui conosco, do fundo do coração. Muito gratificante poder dividir, partilhar conhecimento. Bom, eu vou fechar aqui a minha fala mesmo com a minha última regra, né? Que eu acho que é bom para todo mundo aqui, que é a regra número 4, para um trader consistente. Que é bem importante. Além de você ter, siga o seu sistema. Siga o seu sistema. Tenha o sistema. E eu tenho certeza que, a partir do momento em que você começar a aplicar, né, não tudo de uma vez, mas devagarzinho, usar dessas ferramentas também da neurociência, que é muito importante, cuidar do teu corpo, usar das ferramentas que você tem disponível para você fora das telas, tenho certeza que isso também vai te ajudar quando você estiver analisando o teu gráfico. E confie em você. Coragem, vai com tudo. Um dia eu não sabia, um dia o Silvio não sabia, um dia o Luigi não sabia. E muita humildade para poder aprender um com o outro. Né? Como eu disse, cada um tem a sua forma de operar e é maravilhoso poder trocar experiências. Então eu deixo aqui a minha fala final. Vocês que quiserem entender um pouquinho mais sobre a mentoria, sobre esse pré-lançamento, como é que a gente pode ajudar vocês. Nós estamos aqui de conhecimento aberto e coração aberto para fazer essa entrega mesmo, pegar na tua mão e vamos embora. Como um dia alguém pegou na minha, inclusive deixo aqui também o mérito ao Luigi, que no começo da minha jornada também segurou na minha mão, teve muita paciência e chegamos lá. Graças a Deus, e temos sempre mais a aprender. Então, obrigada por estarem aqui. Essas são minhas considerações aqui finais para essa aula. Lembrando, teremos conteúdo gratuito sempre no grupo, tá? Além da mentoria. Mais uma consideração, né, para aproveitar isso que a gente falou agora de pouco, das atividades que você vai fazer para trabalhar o seu cérebro, você ter mais resultado, porque você, tipo, não, ao invés de ficar procurando operações ali na parte da noite, quando você não está com o seu cérebro tão preparado assim, tipo, trocar isso por estar estudando o trade. Você pode considerar isso como se você estivesse operando. Usar 30 minutos da parte da noite para você estar lendo alguma coisa, para você estar, às vezes, assistindo as nossas aulas aqui, para você estar procurando alguma coisa. Se você usa esse tempo, na parte ali da noite, você provavelmente vai fazer umas ligações assim, que você vai sonhar com alguma operação que você fez errado, e que na aula ali está explicado o que você poderia ter feito de melhor. Você vai ver como o seu desempenho vai começar a melhorar se você começar a praticar isso, tá? Trocar esse tempo que você fica, às vezes, procurando a operação de noite pelo estudo, assim, por você estar aqui com a gente, que você está lendo o que a gente está passando aí para vocês. E sobre a mentoria, eu quero lembrar, a Mariana, ela foi minha melhor aluna, tá? Ela não faltava uma aula. Tipo, podia vir só ela. Tipo, ela vinha. A Mariana foi minha melhor aluna, eu acho, até hoje. Mesmo, obrigada. Tenho muito sucesso hoje. Tá? Se tiver, deixa eu ver se Isso, tem algum então, vamos comentário. encerrar. Tem mais alguma coisa? Alguém quer falar? A Elisângela perguntou aqui qual que é as melhores médias, né? Que você utiliza? Eu não utilizo médias móveis. Eu utilizo média móvel, mas naquele setup que a gente falou ali do triple screen, seria você, tipo, usar 3 gráficos, né? E aí você tem o gráfico ali principal, por exemplo, o gráfico de 1 hora, e o gráfico você vai olhar a tendência de 4. Eu uso a média móvel nesse gráfico de 4 ali, tá? Não uso no gráfico de 1, uso num tempo maior. Eu uso a de 20 a 30 mesmo, geralmente acho que 26 períodos, tá? Mas é porque eu estou usando num gráfico maior, então eu não preciso usar uma média móvel gigantona de 100, 200 períodos, que é bem lenta, tá? Eu uso uma mais curta mesmo, só que eu uso um gráfico de referência grande, tá? Aí dá quase a mesma coisa se eu usar a média móvel de 100 num gráfico de 1 hora, por exemplo. Aproveitando, e a gente você vai quer passar colocar um tudo pouquinho? isso na mentoria, tipo, escolher a melhor média para você, e média é uma coisa complicada, porque às vezes você tem que alinhar com o ativo que você está operando, porque, tipo, o comportamento da média no gráfico do BTC, às vezes é muito diferente de uma média para uma moeda igual a River, né?
E isso a gente trabalha na mentoria também, a escolha das médias, né? Tipo, como que você vai ter essa sensibilidade, que é uma palavra boa, porque você está no mercado, tem que ter uma sensibilidade ali com o gráfico, para você escolher a melhor média, não é uma coisa assim que você vai conseguir pegar de outra pessoa, assim, de, ele usa tal média, vou usar essa. Tem que ter uma sensibilidade para você escolher essa média, uma coisa que você vai desenvolver com a prática, que a gente vai ajudar vocês a desenvolver essa habilidade. Com certeza. Quer já adiantar, dar o spoiler da pré-venda? Ou a gente escreve no grupo depois? A gente pode comentar aqui de como vai ser, se puder. Tá, deixa você falar. Eu deixo você. Bom, nós já conversamos com algumas pessoas, tem um formulário ali no grupo, a gente pediu para vocês preencherem o formulário, que tem interesse em adquirir mais conhecimento, para a gente entender exatamente qual que é a tua dificuldade, porque a mentoria, ela é em grupo, são pouquíssimas vagas para a gente conseguir não só passar o conhecimento para vocês em grupo, mas também, como eu falei, pegar na mão de vocês e acompanhar um por um, né, te ajudar a desenvolver um setup, responder as perguntas de vocês. Então, o formulário é para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. Se vocês puderem preencher, maravilhoso. Você que não está afim de preencher, não tem tempo, não quero, me chama, que eu te explico exatamente como que está funcionando essa pré-venda. Na pré-venda você tem um desconto absurdo na mentoria. A mentoria ela tem 11 módulos, ela é extremamente completa. A nossa entrega é 110% nisso daqui junto com vocês. A gente quer alavancar vocês para o sucesso. Eu vou colocar os valores para cada um que estiver me chamando. Nós vamos entender que o seu interesse é real, assim como o nosso interesse de mostrar para vocês o que está acontecendo é real. O período da pré-venda é essa semana, até o final da semana que vem, e logo em seguida a gente já entra para a venda normal, né? O valor se estende um pouquinho, ele pode ser todo parcelado, sem juros, não vou saber de cor, mas posso escrever para quem me perguntar nesse momento. E mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Nós temos um diário também de 3 para você que está sério, conseguir anotar, entender onde é que você está errando, onde é que você está acertando. E a meta de fato é te habilitar para operar sozinho, para fazer as suas análises sozinho e durante essa jornada pegando nas nossas mãos, óbvio, né? A gente separou 2 dias no período noturno para começarmos com essa primeira turma de mentoria. Então, você que tem disponibilidade no período noturno 2 vezes na semana, também entre em contato conosco. Se sua disponibilidade for outra, avisa ali no formulário, ou me chame aqui no particular. Eu vou deixar no grupo também meu número de WhatsApp para vocês. Eu atendo com mais agilidade no WhatsApp, mas estou aqui à disposição para servir vocês, junto com o Luigi, junto com a ele. Essa questão que você falou ali de preço, que a gente está dando um descontão, é de uma coisa que a gente está falando aqui, tipo, meus irmãos também têm empresa, têm comércio, meus primos também, tá todo mundo reclamando aqui que, nossa, dezembro e janeiro tá sendo um fiasco, né, de dinheiro. Ninguém tá tendo dinheiro em dezembro e janeiro. Não é verdade, Mariana? Tá tudo assim aí em Goiânia. Meu 13º, hein, gente? Tá complicado, mas só que a gente queria abrir essa turma de qualquer jeito, assim, porque é muito complicado a gente estar, tipo, o ano todo, assim, às vezes passando conhecimento, o outro aqui do Telegram, mas não ter uma coisa, assim, em sequência, uma coisa, assim, compilada para você aprender desde o começo, né? A gente desenvolve, aqui cria bastante experiência com o pessoal e, tipo, não tem, às vezes, uma oportunidade muito grande de passar isso para quem queria receber esse conhecimento, né? Ter a oportunidade de pegar na mão, assim, da pessoa, de ensinar a escolher a média, criar um setup para ela, um setup pessoal, algo assim que a pessoa vai olhar para aquilo e falar, aquilo é meu, eu que desenvolvi. E isso a gente só consegue fazer ao vivo, por isso que você provavelmente já fez ali uns 10, 15 cursos aí gravado, ou já acessou conteúdo, um monte de gente, um monte de traders aí que você conhece por aí, que você ouviu que é bom, mas você, tipo, ou não fez aquele curso completo, ou você fez e... Só que quando você vai usar aquilo, parece que não sai. Você usa a média, aprendeu a usar RSI, a achar padrão, não sei o quê. Mas quando você vai operar, isso é o que eu mais ouço. Você aprendeu tudo, mas quando você vai operar, parece que não sai. Tipo, você não tem confiança para entrar. Você entra e não tem confiança para segurar aquela operação. E você sente que está a vida toda dependente, às vezes, de análise de outras pessoas, etc. Você não consegue se desenvolver. É nisso que a gente vai trabalhar aqui, que é a pessoa conseguir, de fato, pegar esse conhecimento e abrir operação. A gente vai abrir operação junto com vocês em todas as aulas ao vivo, tá? Além dos ensinamentos, vai ter aula também que é teórica e é gravada, tem material tanto para ler quanto para você ver de vídeo, né? Igual a boa parte dos vídeos aqui, mas vai ter 10 aulas que vão ser ao vivo, tá? De 1h30 que a gente vai abrir aqui com vocês, vai operar ao vivo, vai sanar suas dificuldades, todo mundo. É turminha bem pequena, tá? Agora em janeiro, eu acredito que vai ser uma turminha bem pequena,
nos outros meses eu já não sei mais como vai ser, né? Se abrir tipo em março, ou se abrir outra turma em março, abril, já não sei que tamanho que vai ser, provavelmente vai ser bem maior, porque já passou o carnaval, o pessoal já volta a ter dinheiro, já volta a ter disponibilidade. A Mariana também, ela queria muito também ter essa oportunidade de passar todo esse conhecimento, da mesma forma que eu passei de quando eu estava ensinando ela, de quando peguei esses Foi conhecimentos e muito passei para bom ela. para mim, Luigi. Eu já fiz 100 vezes a minha banca, sabe? Tudo isso com disciplina. Então, assim, eu acho que vocês precisam entender, né, que existe uma oportunidade no mercado quando se há paciência, disciplina e gerenciamento de risco, sabe? Eu quero muito poder passar isso para o AIE. Eu sou muito grata a, a ter conhecido essa comunidade. Então, quis trazer tudo o que eu já fiz também de fora, entregar de volta para vocês, com muito prazer. Estou deixando aqui no grupo, tá, gente, os meus contatos, só para vocês que tiverem interesse na mentoria, eu estou responsável por informar todos vocês, não é o Luiz. Se você tiver qualquer dificuldade, assim, já, às vezes a condição de cabeça para mim não está ok, se janeiro, dezembro está muito difícil, ou se a disponibilidade não está legal, assim, para o horário, etc., é só falar lá com a Mariana que ela vai ver tudo para você, a gente vai dar um jeito de te ensinar a operar. Em 2026 você vai começar com o pé direito 2026, operando. gente, consistente. 2026. Isso aí, tô animadíssima. Bom, eu já dei várias considerações finais, né, como vocês perceberam, eu gosto de falar. Então, obrigada, gente. A gente vai se falando ali no grupo e a gente está aqui à Uma boa disposição de noite para vocês. vocês. Boa noite.